portalinha para o recurso eleitoral número 290, dígito 55, e ao pedido conjunto do 54 ao 70, que é o DRAP, e os demais votos. Haverá sustentação oral, dupla sustentação oral. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Senhor presidente, inicialmente eu recebi aqui um subestabelecimento cuja juntada é deferida, subestabelecimento passado ao Dr. Alessandro Balbi Abreu pelos advogados que atuam pela coligação Primeiro as Pessoas e pelo Partido Popular Socialista, ambos de Balneário Gaivota. E antes de efetivamente passar ao relatório, eu também deferi a juntada de um requerimento que aportou, foi despachado, eu dei um junte-se nele já no dia 30, que é um pedido feito pela coligação Gaivota no Rumo Certo, onde ela faz um pedido que é de, alternativamente, apenas a possibilidade de desprovimento das razões de recurso, que seja deferida a coligação Gaivota no Rumo Certo com os partidos PMDB e PSB para as eleições majoritária e proporcional, com deferimento dos registros de candidaturas correlatos. E, da mesma forma, alternativamente, requer também, no caso de não provimento, que seja deferida a coligação proporcional entre o PDT e o PSDB. E, em função do julgamento de hoje, esses pedidos vão ser apreciados na esteira do que for proferido aqui nesse acordo, automaticamente. Então, modo que eu passo a fazer o relatório. Trata-se de recurso interposto pela coligação Gaivota no Rumo Certo, composta pelo PMDB, PSB, PSDB e PDT, contra a sentença proferida pelo juiz da 54ª Zona Eleitoral de Sombrio, que julgou procedentes as impugnações formuladas pelo Ministério Público Eleitoral, pela coligação Primeiro as Pessoas e pelo Partido Popular Socialista de Balneário Gaivota, indeferindo seu pedido de registro para concorrer às eleições de 2012 no município de Balneário Gaivota. Em suas razões, de folhas 328 e 345, alega preliminarmente nulidade absoluta em razão da falta de citação dos candidatos ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador para integrarem a LIDE, na condição de litisconsortes passivos necessários e da impossibilidade de fazê-lo após o decurso do prazo decadencial. Carência de ação em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que, por se tratar de matéria interna corporis das agremiações, somente mediante a oposição de alguns dos convencionais é que se poderia discutir acerca de eventuais irregularidades na convenção. Ilegitimidade ativa de causa da coligação Primeiro as Pessoas para propor a impugnação que versa sobre vício na convenção do PMDB, PSDB, PDT e PSB. No mérito, sustenta que o magistrado indeferiu a juntada de documentos indispensáveis à solução da controvérsia. Tais documentos provariam que, além do diretor do jornal, e esse é o documento, no jornal, ser genro da candidata a vice-prefeito da coligação recorrida, o jornal foi contratado para imprimir o material gráfico da campanha. Os fatos articulados na impugnação não restaram provados. Os elementos contidos nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas arrolados pelos próprios impugnantes, não deixam dúvida de que as convenções ocorreram no dia 30/6 e de que suas deliberações refletiram exatamente a vontade dos filiados. Os registros de 17 candidatos que preencheram as condições de elegibilidade e não incidirem em nenhuma causa de inelegibilidade não podem ser indeferidos com base em meras ilações. Diversamente do que concluiu o magistrado, não restou comprovada a suposta fraude nas atas da convenção do PSDB, PDT e PMDB. Equivoca-se a sentença
A data de preenchimento da ata não possui relevância consoante entendimento da jurisprudência. O fato de não haver sido aberto o livro-ato específico para estas eleições não pode ser tido como indicativo de fraude. A colagem de via digitada da ata no livro é prática comum dos partidos políticos. Diversamente do que constou na sentença, não há prova de que tenha havido emenda na ata do PSB, o único partido que a teria lavrado a caneta. De tal modo, a emenda é permitida, desde que realizada no mesmo dia da convenção. Não há contradição entre a contestação e as alegações finais apresentadas pela coligação recorrente, convergentes quanto ao fato de que as deliberações foram tomadas pelos partidos no dia 30/6. O magistrado consignou na sentença não haver prova do suposto conluio entre PP e o jornal Correio do Sul. Todavia, há provas robustas da clara e evidente relação comercial, contratual, que guardam entre si, pois o jornal Correio do Sul, além de ter dirigido, assim como a Rádio da Cidade, de ser dirigido, assim como a Rádio da Cidade, pelo genro da candidata a vice da coligação impugnante. Foi contratado para imprimir o material gráfico da campanha. Como moeda de troca, rádio e jornal têm por hobby falar mal do prefeito e candidato à reeleição. O direito de resposta constitui liberalidade à disposição do ofendido. O fato de a coligação não haver acionado a Justiça Eleitoral para desmentir as informações que estavam sendo veiculadas pelo jornal Correio do Sul em relação à coligação não quer significar que as atas tenham sido fraudadas. As referidas notícias jornalísticas não servem como meio de prova. Os depoimentos das testemunhas durante a instrução não corroboraram a versão dos fatos. A testemunha Jorge Cunha confirmou que a convenção do PT, que estava sendo realizada na escola Darcy Ribeiro, foi suspensa em virtude de convite feito pelos representantes dos partidos PSDB, PDT e PPS, que também estavam realizando sua convenção naquele horário, para o PT compor eventual coligação, e que, uma vez no local onde estava acontecendo a convenção, PSDB, PDT e PPS, após muita discussão entre os presentes, teria concordado com a referida composição. As testemunhas Manuel João do Amorim, Tiago Godinho, Deodato de Souza disseram que compareceram na convenção do PSDB, PDT e PPS, mas que não estavam presentes quando do encerramento dos trabalhos. Francisley Martins da Silva, presidente do PSB, afirmou que existiam rumores de eventual coligação com outros partidos além do PMDB. Tendo a deliberação final sido tomada após as 17 horas. João Carlos Raup Porto, integrante do executivo do PMDB, disse que não ficou no local até o final da convenção do partido. José Fernandes Borges disse que a deliberação consta da ata apresentada à Justiça Eleitoral foi tomada no final da tarde. E aqui segue também mais o depoimento de Samuel Mori Júnior, deve ser visto com reservas, pois é desafeto declarado ao atual prefeito, Jorge Godinho Borges, que na condição de presidente do PP seria testemunha fundamental da situação dos fatos, faleceu no curso do processo. O depoimento de Ronaldo Coelho Ramos, única testemunha que teria confirmado a versão dos fatos, colide frontalmente com o restante das oito testemunhas. As afirmações de Manuel João de Amorim e de Jorge Cunha confirmam que inicialmente a aliança política estava caminhando para a formação da coligação PSDB, PDT, PPS, PT e DEM. No decorrer do dia 30, durante a realização das convenções, todos os partidos as composições mudaram. Considerar nula as atas apresentadas pela coligação Gaivota no rumo certo significa também indeferir os registros firmados pelo PT e pela coligação Primeiras Pessoas, pois nesse ponto de vista, se acolhida a história fantasiosa da exordial, todas as atas teriam sido feitas a posteriori. A prova é duvidosa, não se mostrando hábil a amparar a decisão de indeferimento do registro. Eventual dúvida deve ser dirimida em favor da coligação recorrida. Restou comprovada nos autos a forte ligação existente entre a coligação e o jornal Correio do Sul. Deve o Ministério Público Eleitoral tomar providência para apurar o uso indevido dos meios de comunicação. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para deferir o pedido de registro. O Ministério Público Eleitoral encontra razões, pugna de início pelo desentranhamento dos documentos apresentados com a petição de recurso. Quanto à preliminar de nulidade do processo, postula sua rejeição, asseverando inexistir litisconsórcio passivo necessário entre a coligação e os candidatos que a integram. No mérito, insta pela manutenção da sentença, destacando, desde logo, que se houve ou não irregularidade na convenção da coligação impugnante, essa circunstância não impede o reconhecimento da fraude ventilada. A coligação recorrente não logrou êxito em demonstrar o porquê das atas do PSDB, PDT e PMDB serem idênticas. A sentença amparou-se na prova testemunhal.
Aí vem novamente aqui menções sobre os testemunhos de Samuel Mori Júnior, o Ronaldo Coelho Ramos, que, no entender então da parte recorrida, sustentaria a sua tese. A mudança de última hora nas formações da coligação repercutiu amplamente nos meios de comunicação local. Faz novamente os depoimentos de testemunhas revelam a ocorrência da fraude. A legislação eleitoral considera essencial que a referida ata seja elaborada em convenção partidária, lavrada em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. E as folhas 369 e 387 foram apresentadas, respectivamente, as contrarrazões da coligação Primeiro as Pessoas e do PPS, com exceção das considerações feitas pela coligação recorrida acerca da testemunha Jorge Godinho Borges, que faleceu no curso do processo. As contrarrazões idênticas na forma e no conteúdo assentam-se nos fundamentos praticamente idênticos aos fundamentos, que são idênticos aos fundamentos do Ministério Público, de tal modo que acenderam os autos a esse tribunal e, em arremate, e nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares no mérito pelo desprovimento do apelo. Pela coligação recorrente foi apresentada a petição fazendo pedido alternativo de, na hipótese do recurso ser desprovido, seja reconhecida a coligação Gaivota no rumo certo com os partidos PMDB, PSB para as eleições majoritária e proporcional e da mesma forma seja reconhecida a coligação proporcional entre PDT e PSDB, que é esse requerimento ao qual eu fiz a referência no início do meu relatório. E desse modo, senhor presidente, eu encerro assim o relatório. Você dá a palavra ao Dr. Fábio Jeremias de Souza, pelo recorrente. Pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, doutor relator, excelentíssimos senhores juízes, eminente procurador regional eleitoral, aqui nós estamos tratando do pedido de registro de coligação que foi impugnado pelo Ministério Público, pela coligação adversária por um partido político, Balneário Gaivota. O registro da coligação ele foi indeferido, e porque a sentença entendeu que as atas foram confeccionadas após o dia 30 de junho, e jornais locais publicaram notícias das composições havidas na convenção no dia 30, e no dia do registro, segundo o magistrado, segundo os impugnantes, foram registrados outros partidos. A consequência disso, na sequência desse julgamento, nós temos os recursos de 15 candidaturas, né, que foram indeferidas em primeiro grau, eu diria, sumariamente, né, do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Existe também um recurso contra o deferimento da chapa do Partido dos Trabalhadores, podendo levar uma das impugnantes, né, a recorrida, a concorrer sozinha no pleito. Para situar Vossas Excelências na visão dos impugnantes, as coligações originais eram PMDB e PSD, PDT, PPS, PT e PSDB seria outra coligação, e o PP, PSD, PTB e PR, e o DEM uma outra coligação. Apesar de que jornais, eu vou demonstrar isso para Vossas Excelências, demonstraram que o DEM também estaria na coligação do PDT, PPS, PT. A primeira preliminar ventilada a respeito da necessidade de citação dos candidatos, eu queria chamar a atenção para o artigo 47 do Código de Processo Civil. Ela é diferente do caso da citação do vice e da coligação no caso do indeferimento do registro do prefeito, por exemplo. Porque nesse caso, Vossas Excelências já debateram a exaustão aqui nessa casa, nesse caso não há um prejuízo efetivo para o candidato a vice nem para a coligação, porque os candidatos indeferidos eles podem ser substituídos. Nesse caso não. O indeferimento da coligação ele necessariamente trouxe o indeferimento dos registros de candidaturas, então entendemos que o direito subjetivo dos candidatos foi violado com a sua não citação e inclusão no polo passivo da demanda. Preliminar de carência de ação, amparada em jurisprudência aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que entende que a invalidade do ato jurídico em questão, que envolve os integrantes da agremiação, possa ser reconhecida incidentalmente, é de se duvidar que possa ser reconhecida incidentalmente nos estreitos limites de cognição desse processo.